Olá, gente. Meu nome é Luciara Novaes e no vídeo de hoje eu vou compartilhar e conversar um pouco com vocês sobre esse assunto que está estampado em praticamente todos os jornais do mundo, que é essa enchente que destruiu uma boa parte da região oeste da Alemanha. Eu também vou compartilhar com vocês um pouco da minha percepção da questão climática aqui na Alemanha nesse ano. Eu moro aqui já há um pouco mais de 3 anos e esse ano muitas coisas diferentes e estranhas aconteceram. Antes de acontecer essa enchente, que eu tava até conversando com a minha família sobre isso, eu falei assim, gente, tá estranho o clima na Alemanha esse ano, não é normal o que tá acontecendo aqui. E aí, em seguida, aconteceu essa catástrofe. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência vivendo aqui na Alemanha nesse ano. E também a gente vai discorrer depois um pouco sobre esse assunto, dessa enchente. Bem, só por uma questão de localização, para vocês terem uma ideia, eu moro na região, no estado de Baden-Württemberg, que fica no sul da Alemanha, logo ali com a divisa com a Suíça. Então não é na parte alta, é aqui na parte mais baixa da Alemanha. E o que eu vou comentar e vou compartilhar com vocês são coisas que eu vivi e que aconteceram mais nessa região onde eu moro. Eu não sei como que tá sendo a realidade, não tô vivendo em outros estados. Então, nessa região de Baden-Württemberg, a realidade climática esse ano tem sido bem diferente, bem atípica. Esse ano, o inverno, ele durou um pouco mais do que o normal. Para vocês terem uma ideia, no mês de maio, que já é primavera aqui na Alemanha, teve dias que nevou. E não nevou pouco, não. Nevou de deixar a rua toda branca. Eu até lembro que postei nas minhas redes sociais, compartilhando fotos e falando, gente, é primavera, que inverno é esse? Eu sei que isso também aconteceu em outras regiões da Alemanha, não só aqui. Mas eu vou compartilhar a minha experiência e isso me marcou muito, porque eu tô aqui há um pouco mais de 3 anos e nos outros anos, na época de maio, não tinha mais nada de neve, nada. Às vezes ali em abril, de vez em quando pode ter um pouco de neve, mas em maio isso não é comum. Então, todo mundo ficou assim, das pessoas que eu conversava, pessoal de trabalho, o pessoal falava assim, caramba, tá nevando em maio. E depois vendo nos noticiários, realmente nos últimos 10 anos, esse mês de maio foi um dos mais frios da Alemanha. Então, realmente não estava sendo uma coisa muito normal. Nesse momento, nós estamos em julho, que é verão na Europa. Só que desde que começou o verão, a gente só teve uma semana de calor. Foi um calor também bem extremo. O resto foi tudo chuva, muito vento e frio. E uma das coisas que me chamou muita atenção esse ano aqui na Alemanha é o fato de que as chuvas se apresentaram muito fortes, com muita ventania. Aqui na Alemanha é comum chover, mas não forte do jeito que a gente conhece no Brasil. Só para a gente fazer um paralelo para compreensão, no Brasil, por ser um país tropical, é muito comum existir essas chuvas fortes, as tempestades. E todo ano a gente vê em algum lugar do Brasil essas enchentes parecidas com essa que aconteceu aqui na Alemanha. Infelizmente acontece. E também tem muitos raios e trovões no Brasil. Eu lembro de ouvir aqueles trovões assim que pareciam ecoar e os raios que clareavam todo o céu. Só que aqui na Alemanha, desde que eu moro aqui, tirando essa fase desse momento, desse ano que aconteceu toda essa questão estranha climática na Alemanha, eu só tinha ouvido e visto raios e trovões 1 ou 2 vezes dentro de 3 anos. E não era assim, todo esse estrondo como acontece no Brasil. Não deixava o céu claro, o raio, era só um risquinho e um trovão, assim, que parecia mais ligada de um motor. Não era uma coisa que me chamava muito atenção, na verdade eu até falava assim, nossa, aqui não tem aquelas tempestades de verão do Brasil. Chove muito aqui, mas não é aquela quantidade de água, assim, absurda, fica garoando o dia todo, às vezes tem uma pancadinha de chuva mais forte, mas não é uma coisa muito, com muita potência, sabe? E esse ano foi diferente. Eu notei que a quantidade de água era alta, era muito grande e constante. Na previsão do clima, que a gente olhava no celular para ver que tipo de roupa vestir, como sair de casa para ir trabalhar, previsão do clima durante toda uma semana, para os próximos dias, só chuva com raios. E aí a gente começou a perceber que a quantidade de raios e trovões aumentaram. Eu já via nesse raio, assim, esse período de umas 3, 4 semanas, eu vi mais raios e trovões aqui na Alemanha do que em 3 anos morando aqui. Então, foi algo que começou a me marcar muito, porque não eram situações rotineiras, não eram coisas que eu tinha vivido antes. E ao comentar com os meus colegas de trabalho,
Eles também relatavam que isso não era muito comum. A Alemanha é muito chuvosa, acontece de chover muito, mas não com essa potência que estava acontecendo nesses últimos dias. Isso aconteceu, mais ou menos, esse período chuvoso aqui na minha região de Baden-Württemberg, aconteceu há umas 3 semanas. E teve um dia que me marcou muito. Eu estava no trabalho e de um lado eu via na janela, assim, o céu tava relativamente azul, tava um céu aberto, bonito. Só que do outro lado vinha uma nuvem preta, gente, era muito escura, muito forte. E ela tava tomando todo o céu. E eu falei assim, nossa, esse céu me lembra, eu comentei com as minhas colegas de trabalho, me lembra as chuvas de verão do Brasil, porque é assim que fica o céu quando vem aquelas tempestades fortes no Brasil. E de repente começou uma chuva de granizo muito forte. Muito forte. A gente até pensou que era neve. O chão começou a ficar branco e eu comecei a falar, nossa, tava nevando. Eu falava, não, mas são umas bolinhas. E aí era granizo. E a consequência disso foi que teve uma enchente de granizo em algumas cidades próximas da onde eu moro. Eu até vou postar aqui um vídeo, na época foi gravado por pessoas que moram nessas cidades, cidade de Tübingen, de Esslingen, que é aqui perto de Stuttgart. E teve muita água, muito granizo e as ruas ficaram bem cheias de água, como dá pra perceber no vídeo. E essa situação aconteceu em junho, acho que meados de junho, mais ou menos. E aí passaram-se 2 semanas, mais ou menos, e teve uma chuva muito forte, de novo, nessa região de Stuttgart. E aí foi o momento que eu senti diretamente bem próximo de mim uma situação, porque eu terminei meu expediente do trabalho e eu precisava ir para casa, e eu pego o trem para ir para casa, porque o meio de transporte público aqui, com trens, ônibus, é incrível, funciona em toda a região da Alemanha, praticamente, e é muito prático, muito rápido, é super viável. E então eu fui me dirigir para a estação de trem, que é subterrânea, e não vinha nenhum trem, e todas as informações estavam mostrando que por causa da chuva, muitas estações de trem estavam alagadas por serem subterrâneas, a água desce e não tem como entrar, sair trem, fica tudo alagado. E então aquele dia eu não tinha como ir para casa, meu marido tinha que vir me buscar, só que tava com previsão de chuva forte de granizo de novo, e aí quem vai querer sair com um carro numa chuva de granizo? Então eu olhava na rua, a rua tava não alagada alta, mas assim, com muita água até a altura do joelho em algumas regiões de Stuttgart. Existe a estação de trem chamada Charlottenplatz aqui, que é uma estação de trem que é mais subterrânea. Ela ficou alagada por alguns dias, então foi realmente algo que impressionou todo mundo naquela semana com esses fatos, com as imagens que a gente estava vendo. No dia seguinte, em Stuttgart, estava tudo muito bagunçado, muita árvore tinha sido quebrada. Uma realidade que não é comum, mas não era uma catástrofe como foi o que aconteceu agora na região oeste da Alemanha. 1 ou 2 dias antes de acontecer essa catástrofe no oeste da Alemanha, eu conversei com a minha família falando que eu estava super sem entender o que estava acontecendo com o clima da Alemanha. Eu mandava a previsão do clima para os próximos dias, tudo chuva. E eu falava, gente, esse clima não tá normal. Isso não é normal para a Alemanha. Ventania, chuvas fortes, raios e trovões. E de fato, realmente não tá normal. Porque agora, 2, 3 dias depois que eu conversei isso com a minha família, comecei a ver as notícias na internet do que tinha acontecido na região oeste da Alemanha. Que são mais ou menos 2 ou 3 estados que foram afetados e várias cidades, né? Então é mais fácil falar da região oeste, que engloba uma parte maior. O que aconteceu nessa região oeste da Alemanha foi que choveu mais de 24 horas seguidas. Os rios transbordaram, invadiram a cidade e começaram a subir muito rápido em questão de minutos. Para trazer uma informação mais atualizada, no dia 17/7, foi sábado, a última notícia que eu li foi que já tinham 150 mortos, mais de 1.300 pessoas desaparecidas e mais de 600 pessoas feridas. E todos esses números, eles podem continuar subindo. Existe um vilarejo chamado Schuld, que tem mais ou menos 700 pessoas que moravam nessa região. E praticamente todo esse vilarejo foi destruído. Não sobrou praticamente nada.
Eu estava lendo algumas reportagens de relatos das pessoas que viveram momentos de pânico e pavor enquanto tentavam sobreviver e resgatar alguns pertences. E eles relatam que em questão de minutos, de 1 a 2 minutos, a água subia na altura do primeiro andar. E eles tinham que correr para o segundo andar, tentar sobreviver. Até encontrei uma pesquisa falando que uma família de brasileiros, eles ficaram no telhado da casa esperando por socorro. E também aqui é muito comum que as casas tenham porões. E as pessoas moram nesses porões. Tem aquecimento, tem espaço, tem banheiro. É uma casa, só que é na parte subterrânea. E, infelizmente, quando eu li essas reportagens, me doeu o coração. Muitos idosos acabaram morrendo nessa situação porque na porta, quando a água entra pela porta, a pessoa não consegue sair, porque é uma porta que faz a saída, né? Porque geralmente não tem janela no porão. E muitos velhinhos acabaram morrendo dentro dos porões, nas suas próprias casas, porque eles não conseguiam sair porque a água estava entrando. Teve um relato que eu li que também marcou muito, que em uma dessas cidades tinha uma residência que atendiam pessoas com deficiência mental. E a casa tinha alguns andares. E as pessoas que estavam trabalhando durante o horário noturno, porque isso ainda aconteceu à noite, para piorar, né? Então, se acaba a energia, as pessoas não conseguem enxergar, que geralmente acaba a energia numa situação dessa. As pessoas muitas estavam dormindo. Quando se percebe o que está acontecendo, às vezes a água já está muito alta. Então, à noite tudo tende a ser pior. E quando as pessoas que estavam trabalhando no expediente noturno perceberam que a água estava subindo, eles conseguiram pegar algumas pessoas deficientes e subir para o segundo andar para deixá-las mais seguras. E quando eles começaram a descer a escada para buscar os restantes, a água já tinha subido no nível de teto. Eles não conseguiam mais socorrer as outras pessoas com deficiência. Teve um bombeiro que falou que a rapidez com que a água chegou e a quantidade de água foi algo que ele nunca tinha visto antes. Eu vou ler para vocês agora 2 frases que me marcaram muito de 2 líderes aqui da Alemanha. A primeira frase é do governador Armin Laschet. Ele é o governador da Renânia do Norte-Westfália, que é um dos estados que foi gravemente atingido pela enchente. Ele diz assim, ele chamou essa enchente de catástrofe do século. A governadora da Remânia-Palatinado, que é o outro estado que também foi gravemente atingido, que se chama Malu Dreyer, ela disse que nunca tinha visto uma catástrofe assim. Os 2 governadores dos 2 estados mais atingidos relatam que nunca terem visto algo do tipo acontecer assim na Alemanha. E eu que não moro aqui há muito tempo, estou há 3 anos e pouquinho, vivenciei poucas experiências, mas suficiente para em 3 anos ver que o que estava acontecendo esse ano não era algo normal, não era algo típico do clima dessa região. E é claro, agora os líderes querem encontrar um culpado para essa situação e o vilão são as mudanças climáticas. E os líderes europeus, eles culpam as mudanças climáticas para esse clima extremo. E eu acredito que é de conhecimento de todos, mas especialistas afirmam que o aquecimento global, ele potencializa a ocorrência de tempestades torrenciais, de chuvas muito fortes. Essa é uma consequência das mudanças climáticas. E hoje em dia o mundo está 1,2 graus mais quente desde o início da era industrial. E aí eu estava pesquisando e eu encontrei um artigo que me chamou muito a atenção, que tem o título assim: Por que a ciência não conseguiu prever inundações na Alemanha? E alguns especialistas, eles assumem a culpa e dizem que terem fracassado por não conseguirem prever com antecipação as catástrofes que poderiam acontecer tanto na Europa como na América do Norte, mais especificamente em relação ao Canadá, que está sofrendo altos índices de temperatura. Os cientistas estão sempre afirmando que o aquecimento global, as mudanças climáticas podem causar fortes chuvas e grandes catástrofes. Mas eles também dizem que os computadores que eles têm hoje em dia não são capazes de analisar a intensidade dessas catástrofes que podem acontecer. Eles não têm como saber a magnitude e a consequência de uma catástrofe. Por isso eles estão lutando, pleiteando com o governo para conseguir um supercomputador climático compartilhado, que esse computador ele ajudaria a prever com antecedência situações catastróficas como essa que aconteceu.
para tentar mandar um sinal de alerta para a região se prevenir de alguma forma dessa situação. No próprio artigo diz que esse tipo de computador seria uma espécie de bíblia da ciência climática. E esse computador seria lançado pelo IPCC, que eu vou ler certinho aqui, significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. E a função do IPCC é exatamente analisar, avaliar as condições climáticas e também informar sobre algum risco associado. Mas muitos cientistas falam que as informações que os computadores hoje em dia disponibilizam estão muito aquém do desejado, estão muito ultrapassados, por isso que eles querem criar esse supercomputador chamado de Bíblia da Ciência Científica. Então, o que muitos cientistas querem é conseguir pesquisar, através de mais informações, de mais dados, se esses eventos que aconteceram hoje, por exemplo, na Alemanha, vai se repetir de novo dentro de 20, de 10, de 5 anos ou vai acontecer todo ano. Eles querem conseguir prever esse tipo de informação. Para finalizar, eu vou ler para vocês uma frase que me marcou muito, de um pesquisador da Universidade College London. O nome dele é Bill McGuire, ou Gitter, eu não sei muito bem como se pronuncia, de qualquer forma eu vou deixar escrito aqui. E ele diz assim: muitos estudos revisados por pares não citados por documentos do IPCC apresentam cenários muito mais pessimistas. Precisamos nos preparar para o pior, mesmo que torcendo para o melhor. Mas bem, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nunca foi tão claro para mim que o que nós estamos vivendo atualmente no planeta não é normal. A natureza tem gritado por socorro. Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa para reverter isso? Ou vai ser como o pesquisador disse, que na verdade o cenário é muito mais pessimista? Bem, eu vou deixar para vocês refletirem. Se quiserem, podem comentar aí. É isso, gente. Um beijo para todos. Tchau, tchau.